Olá meninas, hoje nós vamos falar sobre o combate à exploração sexual dos adolescentes e das crianças, que é um assunto super sério e que precisamos falar. Quem vai falar sobre isso nesta aula é a psicóloga Cristina Santos. Deixe suas curtidas, seus comentários e vocês vão adorar a aula. Olá, meninas! Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a diretora do SASP, a Larissa Achiuchi, e a coordenadora do curso de Promotoras Legais Populares, Sandra Lopes Nogueira, pelo convite em conversar com vocês um pouquinho hoje, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cristina, eu sou psicóloga aqui da Rede Pública de Suzano, né? Trabalho na Rede Pública. Sou mãe, né, mãe solo, não mãe solteira, né, vamos desconstruir o termo de mãe solteira, mãe solo e mulher, né, e vim hoje falar um pouquinho para vocês sobre um mecanismo muito importante, né, de proteção contra a violências em geral, mas principalmente violências entre mulheres e crianças. Bom, provavelmente vocês já ouviram esse termo sororidade em rede social, TV, né, em alguns outros programas, até no nosso convívio no dia a dia. Mas ele é um termo, às vezes, usado de forma pejorativa, né, e não tanto com o próprio sentido mesmo da coisa, né. Ele vem da onde? Né? Ele vem do latim. Soror significa irmãs, né, que é ao contrário do termo fraternidade, que significa irmãos. Então, é como se fosse um paralelo da fraternidade, então seria, né, a fraternidade é uma união entre homens, e a sororidade é uma união entre mulheres, né, e ele é considerado essa versão, né, uma versão feminina. O conceito maior, o mais importante, é o de ouvir, né, uma outra mulher sem julgar, né, e o de se colocar no lugar do outro, né, no lugar daquela mulher, independente da história dela, independente se você consegue compreender todos os motivos por que ela tomou alguma atitude, né, que é o conceito de empatia, né. Empatia, todo mundo diz ela, né, empatia, todo mundo diz o que é empatia, o que entende por empatia, mas a empatia não é simplesmente, olha, eu tô te ouvindo, eu entendi, né, o que você tá falando, e ok, né, vou, vou viver minha vida. Não, empatia é mais um mecanismo de conhecer o outro naquele momento que ele tá falando de forma muito mais interna, né, o se colocar no lugar do outro é literalmente mesmo, se colocar no lugar do outro. Ouvir a história, né, compreender a história dele, né, e entender que atitudes que eles tomam, que são diferentes da nossa, né, fazem sentido para ele, né, não precisam fazer sentido para a gente, precisam fazer sentido para ele. E respeitar aquela atitude, aquela decisão, aquilo, enfim, o que for, né. E aí onde entra a sororidade, né, que é juntas somos mais fortes, né? Somos irmãs, não somos inimigas, né? Por que a gente fala isso? Porque é muito colocado na sociedade a rivalidade feminina, né? Diante aí da construção da nossa cultura, do patriarcado, do matriarcado, né? A nossa cultura é patriarcal, né? Estamos tentando mudá-las aí por uma questão, né, mais do matriarcado, que não quer dizer que a gente vai tomar conta de tudo, tá? Mas quer dizer que a gente quer uma certa igualdade, né? A rivalidade feminina, ela não é genética, não tem a ver com o sexo. Ela foi muito colocada como uma cultura mesmo, né? Por que vocês acham isso? Porque se nós somos rivais, nós não vamos se unir, né? Alguém que é rival de alguém, né? Enfim, eles não vão se juntar para discutir, para lutar por coisas, né? Vocês já ouviram provavelmente os termos, né? Mulher se veste como outra mulher, né? Mulheres são invejosas. Mulheres mesmo falam, eu não gosto de ser amigo de mulheres, porque mulheres são fofoqueiras, né? Enfim, né? E aí entra uma outra questão,
né? Muitas mulheres falam sobre, essa coisa de sororidade não faz sentido para mim, eu não sou obrigada a gostar de todas as mulheres. Não, realmente, você não é obrigada. A sororidade não vem para dizer que você é obrigada a gostar de todas as mulheres e de concordar com elas, independente da atitude delas, né? A sororidade vem justamente daquilo que eu falei, da empatia, do respeito, independente se você concorda ou não. Você não precisa gostar. Não tem como a gente gostar de todo mundo, de todas as mulheres, né? Como a gente também não gosta de outros homens, enfim, tanto faz. Mas o conceito de mulher entende o que outra mulher vive, né? Eu digo que 90% das minhas pacientes hoje no curso são mulheres, e essas 100%, né, dessas 90, sofreram algum tipo de violência, mesmo que elas não saibam que sofreram algum tipo de violência, que não tenham conhecimento, não é divulgado, né? A cultura patriarcal não pode divulgar, né? Ela não quer que a gente entenda aquilo como violência. E aí, o fato de você querer cobrar uma outra mulher de gostar de outra mulher gera uma cobrança. E aí, o que elas fazem? Elas não querem ser cobradas, né? Já nós somos bastante cobradas aí durante a nossa vida, né? E aí a gente escuta assim, né? Nossa, mas você não fala tanto de sororidade, né? Como que você está criticando outras pessoas, né? Como que você não vai defender a fulana? Pera, e se eu não concordar com aquilo que a fulana está falando, né? Não preciso concordar com ela, posso compreender a atitude dela. O que que eu posso fazer naquele momento? Eu posso ir lá e conversar com ela. Eu posso falar para ela, eu entendo o seu ponto de vista, mas olha, existe esse aqui também, né? Você já pensou nisso? E aí vem a questão de como eu vou praticá-la no meu dia a dia, né? Como eu pratico a sororidade? Como eu entendo ela no meu dia a dia? Né? É justamente uma das coisas é desconstruir esse mito da rivalidade feminina. Ela é uma construção social aí de muito, muito, muito tempo, né? Provavelmente vocês já devem ter visto os filmes de época, os livros mesmo, né? Mulheres, antes, elas precisavam estar casadas e bem casadas, né? E aí tinha uma competição entre elas, quem conseguia aí o marido melhor, o que tinha uma posição social melhor, o que tinha um salário melhor, né? Nem era por amor, era mais para é como se fosse um sentido de vencer, né? E essa rivalidade, ela não ajuda, é diferente de competitividade, que a gente é competitivo na vida. A competitividade existe em regras ali que é colocada, a rivalidade não. Então, a gente pode usar de termos pejorativos, ofender, é, tratar uma outra mulher de uma forma muito pejorativa, né? Dar um exemplo aqui bem bobo, né? Eu sou mamãe solo, né? E há muito tempo eram chamadas de mães solteiras. E as mulheres que eram casadas, elas tinham um preconceito e um medo muito grande, porque acreditava-se, justamente por conta de uma mulher precisar estar casada para estar bem socialmente, né, para ser aceita, que aquela mulher que é solteira vai tentar tirar, ou, enfim, vai tentar conquistar o marido da outra. E não, né? Não é isso que a gente deseja. Todas as mães solteiras que eu conheço, provavelmente vocês também, isso não é nenhum nosso objetivo, mas foi colocado isso. Então, o que que ela vai usar? Ela vai ofender aquela mãe que está lá, né? Ah, mas ela está lá, provavelmente ela fez alguma coisa, né, de errada, ela não foi uma boa mulher, né? A mulher é o alicerce do lar. Então, se ela não conseguiu, alguma coisa tem de errado. Então, é sempre a mulher que é errada, né? E aquela mulher, a casada, ela entende isso, mas não é. E o nosso papel é tentar, talvez, mostrar para ela, eu sei que é dolorido, mas mostrar para ela que não é isso, né? Somos irmãs, tá tudo bem, né? Eu não preciso disso, né? Então, além disso, né, quando a gente vê situações de violência, né, aquela famosa, falou em brigas de mulher, marido e mulher que se mete a colher, não, a gente deve sim. Então, por medo, talvez a gente não vá lá interferir fisicamente, mas a gente pode ligar, né, tem um 80 para a gente poder, né, falar sobre a violência que a gente está assistindo, que a gente está falando.
né, e oferecer ajuda, né, precisa de ajuda, né, quantas, também um outro exemplo, mães que estão lá no supermercado, né, o filho está lá fazendo birra, crianças fazem mesmo, e as mulheres passam em volta e aí criticam aquela mãe, nossa, ela não sabe educar aquela criança, né, olha o que que ela, enfim, né, em vez de ir lá e tentar ajudá-la, puxa, eu sei o que você está passando, né, vamos tentar aqui ajudar essa criança, levantar ela, o que que eu posso fazer para ajudar, ou conversar mesmo com a criança, mas não é o que a gente faz, né, eu me incluo nessa também, porque muitas vezes, depois do conhecimento que eu adquiri, também pensava da mesma forma, porque eu também fui criada nessa cultura, né, e aí encorajar, né, vamos usar, né, mulheres empreendedoras, hoje muitas mulheres que são mães, inclusive de solos, que não podem sair de casa, enfim, que têm filhos pequenos, estão empreendendo pela internet, né, vendendo coisas, vamos divulgar para ajudá-las, né, muitas vezes elas só têm aquela renda, e muitas vezes não tem ajuda dos pais, né, e isso ajuda elas também, isso é uma parceria, isso sim é sororidade, né, eu não preciso gostar daquela mulher que está vendendo, sei lá, sabonete, mas eu sei que ela está tentando sustentar a casa dela, né, tudo bem, eu vou divulgar o trabalho dela. Para terminar, este slide, inclusive, né, Angela Davis, que é uma negra, né, enfim, infelizmente ela já faleceu, mas tem vários livros dela na internet que falam muito sobre isso, né, racismo, a questão da colocação do feminino, do papel de gênero, enfim. Ela coloca uma frase, né, você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo, né, e você tem que fazer isso o tempo todo. É uma luta mesmo, tá? É como remar contra a maré, né, praticar isso. E aí, venho junto, né, junto com isso, que é esse mecanismo, né, que a gente pode utilizar no dia a dia contra violências, né, quanto mais aliança tiver entre mulheres, mais será fácil, inclusive, de a gente sentir a vontade de contar que a gente sofreu uma violência para outra sem ser julgado, né. Aí a gente vem falar sobre a cultura do estupro e os mitos sobre a violência sexual contra mulheres e crianças, né, que são as que mais sofrem violência sexual no mundo, né. O que é uma cultura, né, para tentar explicar o que é uma cultura? É algo que é ensinado, né, é algo que criamos, né, se nós queremos, nós podemos mudar. Por exemplo, é, não é o caso da minha casa, mas vamos supor que na minha casa eu tenho uma cultura de deixar o sapato do lado de fora, né? Todo mundo que mora aqui já sabe, e todo mundo vai deixar o sapato do lado de fora antes de entrar. Mas, de repente, vem alguém diferente morar na minha casa. E aí, ele vai entrar com o sapato, porque ele não sabe. Ele vai errar isso várias e várias vezes e vai entrar. Até que a gente conversa, olha, né? Aqui a gente não entra com sapato e tal, se você se sentir à vontade, a gente tem, sei lá, uma meia, um chinelo dentro de casa. Aí a pessoa vai começar a colocar o sapato do lado de fora. E ela vai incorporar isso como algo que é normal, que faz parte da vida de todo mundo. E o que, que vai acontecer? Ela vai numa casa de uma outra pessoa, ela vai tirar o sapato, porque ela acredita que aquilo é o normal. Mas a cultura daquela outra casa não é, pode entrar com sapato. Né? Então, a cultura é algo que é construído, né? Existe a cultura que é familiar, essa que estou dando exemplo, mas existe a cultura da sociedade em si. Então, acredita-se em coisas, né, em relação à violência sexual que seriam normais, né? Que a gente já está acostumado a lidar, mas não necessariamente são verdades, e não necessariamente não podem ser mudadas. Elas podem e, por favor, devem ser mudadas, né? Aí a primeira frase, né? Homem é assim mesmo. A gente já ouviu, assim, diversas vezes, né? Homens amadurecem menos que mulheres, né? Homem não consegue, enfim, segurar os seus instintos, né? E isso tudo começa desde o nosso nascimento. As expectativas são criadas desde a infância, né? Meninos usam azul, meninas usam rosa, né?
Meninos, a gente dá bola, a gente dá carrinho, a gente dá coisas, inclusive, que são usadas em profissões. Meninas, a gente dá uma boneca, a gente dá uma cozinha, né? A gente dá coisas, o quê? Coisas relacionadas ao cuidar, né? A domésticos, né? Imagina só se a gente desse, né, uma boneca para um menino, o tanto que a gente não ia ser julgada, né? O tanto, inclusive, que ia ser falado que ele ia ter uma escolha sexual diferente do que é o aceitável, né? O famoso, né, bicha, né? Infelizmente, a gente escuta muito isso, que é muito triste, né? Além disso, os meninos também são criados para serem corajosos, né? Para se aventurarem, para subir coisas, né? Tudo bem se o menino aparecer machucado, tudo bem se o menino, sei lá, quebrar o braço, ele é forte, ele dá conta. Já meninas, não, né? A gente não poda mais elas, a gente não fica com medo delas se machucarem, porque, bom, acreditamos que elas são mais frágeis, que elas não vão conseguir dar conta daquilo, então a gente poda mesmo no sentido de elas criarem essa resiliência sobre essas coisas. Crescemos assim, né? E se acha que os meninos são daquele jeito. Além disso, os homens são estimulados à sua sexualidade desde criança, adolescência, né? Talvez hoje em dia não tenha tanta questão de levar os meninos para casas, né? De praticar, enfim, a sexualidade, onde tem mulheres, né? Mas ainda existem, né? Como se fosse uma iniciação, né? E geralmente, né, inclusive em filmes pornográficos, as mulheres sempre estão em um lugar muito passivo, né? E os homens sempre são também, macho, tratar a mulher de uma forma pejorativa, e elas, enfim, de questão de escolhas, mas acredita-se que aquilo é o normal. E mulheres não, né? Mulheres têm que ser recatadas, né? Mulheres não têm esse direito porque é uma mulher fácil, né? Desde sempre, né? Se uma menina tivesse as mesmas atitudes que os meninos, ela é mal vista, né? E aí, o tanto que se estimula as crianças sobre essa sexualidade, os meninos, né? É naturalizado que eles precisam, né? De sexo, que eles não conseguem controlar e que eles perdem a cabeça em relação ao sexo, né? São irracionais nessa relação, como animais, não, né? A gente tem capacidade intelectual de raciocinar sobre o que é certo e o que é errado, né? Tanto homens quanto mulheres. Vocês já viram também, diminuiu bastante, né? Graças a Deus, os comerciais com mulheres como um simples objeto de servidão para agradar os homens, né? Principalmente comerciais de cervejas, né? Inclusive são objetificadas sexualmente, tratadas aí, né? Pelo seu uso como coisas, não tanto como comerciais de cerveja, vocês estão vendo as imagens, mas também, inclusive, de marcas bem famosas, né? E aí a gente chega na questão, né? Diante dessa cultura que foi estabelecida, né, da responsabilização da mulher, né, mulher não pode vestir roupas curtas, é, ou mulher não pode andar na rua dependendo de certa hora, mulher que bebe, né, tá facilitando a coisa, então, sempre é culpa da mulher, né, nunca é culpa do homem, como se o fato de ela estar em um determinado lugar, em determinada roupa, já autorizasse aquele homem a agir dessa forma e a utilizá-lo da forma como bem entende, né? Aí eu falo, o estupro é o único crime em que se presume que a vítima estava mentindo. Vocês podem pensar. Se uma pessoa diz que foi assaltada no beco, ninguém vai duvidar dela, né? A gente não duvida que ela foi roubada. Mas se uma mulher foi estuprada no beco, primeiro eles vão falar, o que você estava fazendo naquele beco? Por que você foi lá? Ah, você não devia ter ido, você facilitou. Como que você pode fazer isso? Ou num bar, né? Mas o que você estava fazendo no bar? Né? Fora que vai duvidar, se é mulher, eu já ouvi relatos de pacientes, inclusive, que foram na delegacia da mulher, infelizmente, foram, não foram estimuladas a continuar a denúncia, né? E, além disso, foram
duvidadas do próprio relato. Ah, mas será mesmo? Né? Ah, mas eu acho que não foi bem assim. Escutam exatamente essa frase, né? Do qual é muito triste. E isso, inclusive, né? Diante aí do, vocês vão ver no próximo slide, de estatística, fala exatamente sobre isso, o quanto é subnotificado a violência sexual contra mulheres e crianças no país, né, e eu acredito que também, né, enfim, eu trouxe os dados do país, mas eu acredito que também no mundo, justamente por isso, tanto, né, na rede de saúde, quanto na rede de segurança pública, quanto também em casa, em famílias, né, eu particularmente, então, na rede, eu recebi mulheres que só foram buscar auxílio porque estavam gestantes, né, que foram decorrentes do estupro, e que tinha uma vergonha imensa de contar para a família por medo de ser julgada, né, ela só foi no limite, né, ou no sentido de pedir ajuda. Se não tivesse essa cultura, talvez ela se sentiria muito tranquila de chegar em casa e contar para a família, pedir ajuda, ir na delegacia, né, e aí já teríamos também esse dado, que provavelmente não vai ter, porque ela também não quer ir da delegacia, pelo medo da violência que ela pode sofrer lá, né. Esse estudo é do IPER, foi publicado agora em março de 2023, né, uma comemoração no mês de março, em termos de relações de vítimas e agressores, né, notaram, assim, 4 grupos principais: os parceiros e ex-parceiros, familiares, sem, né, incluir amigos, conhecidos e desconhecidos também, mas a grande maioria são pessoas conhecidas, já, né, tirando o mito de que geralmente o estuprador é alguém que tem algum transtorno, alguém que tem alguma doença mental, alguém muito problemático, né, e que é um desconhecido. A grande maioria dos estupros são cometidos por pessoas conhecidas, inclusive que vivem na própria casa. Né. Neste estudo, foram notificados 34.388 casos de estupros, incluindo maiores e menores de idade, né? Mas estima-se que ocorreram entre 822 mil e 2,2 milhões de casos no país em 2019. Olha o tanto de casos que não foram notificados. Claro, teve erros, né, enfim, da rede, mas também o tanto de pessoas que não foram pedir ajuda, que não falaram sobre aquilo, que sentiram vergonha, né, tiveram medo. Crianças e adolescentes também têm muito isso, mas mulheres também não falam, justamente pela cultura. E aí, recentemente, né, uma revisão sistemática corrobora para essa associação entre masculinidade hostil, né, dominação, hostilidade, e a relação, em relação às mulheres, e a aceitação do mito do estupro, né, que a gente falou. E a aceitação também da violência interpessoal, né, homens agressivos. E nessa relação entre isso e agressão sexual. As vítimas principais são mulheres, né, e a conclusão desse estudo é que 822 mil casos por ano, né, de 822 mil casos por ano, apenas 8,5% chegam ao conhecimento da polícia e 4,2% são identificados pelo sistema de saúde. É um dado triste, né? Conforme a gente falou dos mitos, né, em relacionado à violência sexual, que também tem a ver com a cultura, o agressor, né, que eu já falei, que enfim, tem problemas psicológicos, só acontece em vielas escuras, e a gente viu que acontece muito nas casas e entre conhecidos, e mulheres, a grande maioria, provocam os estupros por se vestirem de maneira sexy, né? Aí, em relação também, se a vítima não reclama, ela não dá queixa, logo em seguida não é estupro, e se a vítima não gritou, não fugiu ou não se machucou, também não é estupro. Né? Aí, em relação às crianças, elas inventam, né, e possuem uma imaginação fértil. Aqui no dado de Suzano, apenas 3% das crianças mentem sobre a violência sexual sofrida, apenas 3% dos 100%, né? E se é meu marido ou namorado, não é violência sexual. Se você disse não, é violência sexual.
como podemos nos proteger, praticando a sororidade, né, lutando contra a cultura do estupro e educando nossas crianças e adolescentes, que vão ser adultos um dia, né, e podem também tentar se proteger e ensinar os amigos e amigas sobre isso. Contra tudo isso, né, uma das ferramentas que a gente usa, além das outras já faladas, né, é a educação sexual da criança e do adolescente. Por quê? Porque eles vão ser ferramentas também de compartilhamento, né, eles vão estar empoderados disso, e aí vão poder lutar contra, né, o mito do estupro, vão conseguir praticar a sororidade, né, então é uma ferramenta útil, né. Aí a gente apresenta o que é a educação sexual. Segundo a ONU, a educação sexual é programa de ensino sobre aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais da sexualidade. Seu objetivo é equipar crianças e adolescentes com conhecimento, habilidade, atitudes e valores que se empoderem para vivenciar sua saúde de forma completa, né, de idade, desenvolver também relacionamentos sociais e sexuais respeitosos, né, que aí desmistifica também muito do estudo. Considerar como suas escolhas afetam o bem-estar do próximo e dos outros, né? Entender e garantir a proteção dos direitos ao longo da vida. Esta é a declaração da ONU sobre educação sexual, né? Que é muito diferente do que é acreditado em a grande maioria da sociedade, né? Que é falar sobre sexo. Especificamente, como é o ato sexual. Não, é educá-los do que é o ato sexual, né? E todas as questões envolvidas no ato sexual, tanto, inclusive, como se defender de algo que a gente entende que não é saudável, né? Que a criança entende que não é saudável. Em resumo, é a compreensão do corpo, permitindo que a criança compreenda e conheça o que são suas partes íntimas e em que situações e quem pode tocá-las, né? Se você ensina isso para as crianças, elas vão logo saber identificar uma atitude estranha de alguém. Entender o que é carinho, a diferença entre carinho, né, e assédio. Se algum carinho machuca, constrange e desconforta uma criança, ela já deve considerar aquilo como um ato que não é um ato saudável. Não é não, então ela tem o direito de dizer não, ela tem o direito de não querer abraçar alguém, ela tem o direito de, por exemplo, não ir no colo de alguém, ela pode e deve falar não, tem que ser respeitado, não incentivado, não falar que é falta de educação, como a gente lembra, olha, o tio tá querendo te dar um beijo, vamos lá, dá um beijo, né? Não, se ela não se sentir confortável, ela pode dizer não, né? Não deve aceitar todos os carinhos. E orientar as crianças, inclusive, sobre o caminho para pedir ajuda, estar aberto, né? Mostrar para ela que tá tudo bem, falar para ela que ela não precisa se sentir culpada sobre aquilo. Se você mune a criança de informação, ela vai entender que é errado e não vai contar para o adulto, né? Como fazer, né, em resumo, né? Escutar as crianças, né? Responder as suas perguntas de forma clara, sem termos muito difíceis, né? E sem teorias muito fantasiosas. É explicar de uma forma que ela consiga entender, uma linguagem mais simples, mais acessível para ela, sobre as perguntas dela, como da onde vêm os bebês, por exemplo, né? Não fantasiar, não colocar fantasias, e sem usar termos muito difíceis, né? Com carinho. Introduzir esse assunto, inclusive dentro de casa, né? De forma saudável, na hora do banho, na hora da troca, desses cuidados com o corpo, do que é o corpo, o que é cada parte do corpo, né? E quem que pode tocar naquilo, né? E se tocar de uma forma diferente daquilo que ela pode contar para o adulto, né? Caso tenha muita dificuldade de falar disso, né? E a gente sabe como é difícil falar sobre isso, porque a gente não é estimulado a falar sobre isso na infância, né? Existe todo um mito. Use brinquedos, use bonecos, existem vídeos na internet para explicar, né? Existem recursos que são lúdicos, livros, histórias infantis. E caso mesmo assim não consiga, enfim, não entenda muito bem, leva um profissional da saúde, né? Para explicar para a criança de uma forma que ela consiga entender, né? Inclusive, já aprende, né, das próximas vezes, caso tenha outras oportunidades, você também pode fazer.
Aí eu trouxe também, para ajudar nessa educação, né, dicas de livros. São muito, muito, muito bons para poder explicar. Esse, que é o Eu Me Protejo, é uma cartilha que é grátis, ela é disponível para download, né, só você colocar lá no Google. E ela também é um projeto, né, tem uma página no Instagram, não sei se tem no Facebook, mas tem no Instagram, que tem muita coisa legal. Vídeos curtos, que dá para mostrar para criança, que são recursos incríveis, e a cartilha é gratuita. O próximo livro, também, A Mão Boa e A Mão Boba, né? A gente já entende que o que é o carinho saudável e o que é o toque que não é muito legal para criança. Aí vem outra dica. Não me toca seu boboca, que ensina muito bem a criança a dizer não, né? A importância de dizer o não. Eita, eu não gosto desse toque. Isso não está desconfortável. Como aqueles abraços que alguns adultos dão em crianças que é visivelmente que ela não está confortável naquela situação. Outro é o segredo da tartaninha, né, que fala sobre, acontece muito em abusos infantis, que o agressor diz, olha, não pode contar para ninguém, tá? Isso aqui é um segredo nosso. E aí ajuda nessa questão de, pera, por que é um segredo, né? Enfim, né, se você passou por alguma coisa, você pode contar por que é um segredo. E aí ela acendeu uma luzinha, né, para que ela fique atenta. E o outro que é muito famoso, né, que, enfim, profissionais da saúde usam, enfim, existem bonequinhos que a gente também usa na educação sexual de crianças, é o Pipo e Fifi. Ele é um livro, inclusive, premiado, né, e tem conceitos muito básicos sobre corpo, sobre sentimento, convivência, trocas afetivas. Muito útil. Todos esses livros você encontra à venda na internet. Mas, enfim, é difícil, às vezes, comprar, dá para entrar na rede social, provavelmente o projeto Eu Me Protejo tem também no YouTube, e usar essas ferramentas, né? Vocês, promotoras, futuras promotoras legais, podem ensinar outras mães também a fazer isso, né? E aí, outra coisa que eu resolvi trazer também, se você resolver saber mais sobre o assunto, todos esses conteúdos, existem livros, né, séries, né, da internet, inclusive que eu tirei muitas informações daqui, e aí eu coloquei 2 últimos livros, que é a Mafalda, Feminino Singular, também um livro infantil, sobre igualdade de gênero, e É Proibido Falar Disso, livro infantil sobre sororidade, para a gente já começar a praticar desde a infância. Por último, trouxe uma frase muito importante para fechar tudo que a gente falou até aqui, né, que é da Rupi Kaur. Ela tem um livro, inclusive, sobre alguns temas, né, do feminino. Qual é a maior lição que uma mulher pode aprender? Que desde o primeiro dia, ela sempre teve tudo o que precisa dentro de si. Foi o mundo que a convenceu que ela não tinha. Nós podemos fazer, nós temos tudo aqui dentro, né? A gente só precisa desconstruir tudo que colocaram dentro da nossa cabeça e mostrar, né? E é isso, eu trouxe as referências também, caso vocês quiserem esse slide disponível, né? Eu posso avisar para compartilhar com vocês no grupo. Eu também tenho uma cartilha também que eu fiz para ajudar as pacientes minhas da rede sobre o feminismo. E também, caso vocês queiram, vocês comentem aqui para eu poder disponibilizar para vocês, tá? E aí a gente acaba a nossa aula. Eu agradeço muito a atenção de vocês, né? Foi um prazer. É um tema que eu gosto muito de falar, por ser mulher e por ser também sobrevivente, não é, dessas violências todas. Eu desejo que vocês tenham muita sorte no grupo, né, no curso, e que consigam aí compartilhar conhecimento. E saibam que a gente já está aqui praticando a sororidade. Juntas, tá? Um beijo grande para vocês. Até a próxima.